Graça e paz, povo de Deus, uma tarde de domingo abençoada em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe grandemente, poderosamente em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus esteja convosco, dando direção, força, sabedoria, entendimento, temor do Senhor. E que as vossas vidas sejam envolvidas por Deus de uma forma excelente, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amada igreja, povo de Deus, temos uma palavra aqui, um alerta, onde o Senhor abre os nossos olhos e revela quão grande é a importância de uma busca fiel, sincera em todo o tempo. Porque o mundo jaz no maligno. O inimigo, ele anda ao redor, bramando como se fosse leão e buscando a quem possa tragar. Mas a palavra de Deus é escudo e broquel para todos aqueles que o amam, que o buscam. E a palavra de hoje é um grande alerta, como já disse, se encontra em Provérbios capítulo 8, versículo 35 e versículo 36, que diz assim: portanto, todo aquele que me encontra, encontra a vida, diz o Senhor, e alcança o favor do Senhor. Aquele que encontra Deus, encontra a vida. A vida está em Deus, no seu Santo Filho, Jesus Cristo. E alcança o favor do Senhor, a oportunidade de uma vida de milagre, de uma vida sobrenatural aqui nesta terra. Mas o versículo 36 diz: mas aquele que não me acha, não me encontra, faz mal à sua própria alma. Por quê? Porque todos aqueles que me odeiam amam a morte. Uma palavra gloriosa, e precisamos atentar muito bem por quê? Porque toda a Bíblia Sagrada não foi escrita para o mundo, ou para aqueles que estão no mundo, mas a Bíblia Sagrada, tanto a primeira quanto a segunda aliança, foi escrita para Israel e para todo aquele entre os gentios a qual o Senhor tem chamado. Mas Deus não chama todos? Sim, mas infelizmente nem todos ouvem a palavra de Deus ou chegam a crer na palavra de Deus. O próprio povo de Deus, muita gente em meio ao povo de Deus se encontra incrédula, como também os irmãos do passado em Israel, lá no deserto, se encontraram de forma incrédula. Nós encontramos uma passagem em Hebreus 4, dizendo que as boas novas, o evangelho da paz que foi dito para eles, não teve efeito, porque todas as palavras de vida que Deus nos enviou, não foi encontrada neles misturado com a fé, de maneira que a incredulidade estava ali, de forma que eles pereceram no deserto e não alcançaram a promessa de Deus. Então, Deus, ele sempre fala com a igreja, com Israel, com o povo eleito, com o povo chamado, aqueles que o atendem. Por quê? Porque existe um perigo, como Jesus falou. Se possível for, até o próprio povo de Deus será enganado. É muito alerta para o povo de Deus. Cuidado, se você ouvir dizer o Cristo está aqui ou ali, não saia, porque vai surgir muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores. Cuidado, sempre um alerta. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com as más conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, vai esfriar, você vai perder a força e a autoridade espiritual, a força de orar e a autoridade espiritual você pode perder ouvindo conversas tolas. Então o Senhor passa todo o tempo cuidando de nós. Como ele diz que a palavra dele é o escudo. Quando eu ouço a palavra dele, eu estou guardado nele. Quando você ouve a palavra dele, você está guardado nele. O mal não vai poder te tocar. Então ele diz, aquele que me encontra. Nós olhando a igreja hoje, do presente século, olhando para o passado, encontramos dentre o povo de Deus, homens e mulheres que não encontraram Deus. Que Deus lutou contra eles, mas eles não se renderam.
No vídeo anterior falamos sobre a geração que se levantou após os anciões, após Josué. Eles não conheciam a Deus. Falamos dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que também não conheciam a Deus, sacerdotes. Não chegaram a conhecer a Deus. Os filhos de Abraão, os filhos de Eli, Judá, tá? Abraão foi uma bênção, Isaac uma bênção, tá? Então, olhando para essas verdades, nós precisamos ter muito cuidado, porque quem é que encontra Deus? Todas as pessoas no mundo, dentro da igreja, vai falar que conhece a Deus, que ama Deus, que só existe um Deus. Mas aí você pega uma palavra, como Tito 1,16, que diz que eles dizem que conhecem a Deus, mas pelas práticas, pelas ideologias, fica claro que eles nunca conheceram a Deus. Obreiros, em Mateus 7, 21, obreiros, que realizaram até prodígios, não chegaram a conhecer a Deus e nem ser conhecido por Deus. Tá? Quando o Senhor Jesus ele diz que o caminho que conduz à vida é apertado, mas o caminho que conduz à morte é largo, e ele acrescenta, ele diz, e muitos serão aqueles que entrarão pelo caminho largo para a perdição, porque não querem passar pelo caminho estreito, porque acham difícil, tem que abrir mão de muitas coisas. Então, aquele que encontra Deus, encontra a vida, e alcança o favor do Senhor, e aquele que não encontra Deus, faz mal à sua própria alma. Ele diz, aqueles que me odeiam, faz mal para a sua própria alma. Então, assim, mas eu estou na igreja, tá? Estou na igreja, estar na igreja é uma oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus. Mas teve uma geração lá nos dias de Isaías que Deus falou algo para aquela geração. Este povo me louva com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. Esta mesma palavra Jesus profere nos seus dias, lá em Jerusalém, para os religiosos. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aí os discípulos ficam abismados, meu Deus, misericórdia, e como é que vai ser? Eles olham, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, era o reino de Deus, mas somente aqueles que ouvem a palavra de Deus e cumprem a palavra de Deus, esses serão salvos. E os discípulos perguntam por que assim. Eles dizem, para que se cumpram as profecias, para que ouvindo com o ouvido não entenda, para que vendo com os olhos não entenda, não se aquebrante, não se converta. E aí ele acrescenta, para que não sejam salvos. Meu Deus, mas como, por quê? Porque ouviram a palavra de mau grado. Estão ouvindo a palavra, estão nas igrejas, mas não tem reverência. Está dentro da igreja, não consegue fazer uma oração, enquanto todo mundo olha, está de olho aberto, olhando para tudo quanto é lado. Não consegue seguir uma leitura bíblica. Quando o pregador diz, abra numa página, ele está em outra página, pensando em outras coisas. Na hora do louvor, está de braço cruzado, insatisfeito, querendo que o culto acabe. Todas essas atitudes são de pessoas que não encontraram Deus. Impossível encontrar Deus e não ser quebrantado. Impossível estar ali na presença de Deus, sentindo Deus e não ter alegria, prazer. E não desejar que aquele momento permaneça para sempre. Mas pessoas ouvindo o mandamento de Deus, Deus diz assim, não tenha pressa, não se apresse em sair da presença de Deus. Fica olhando para elas 10 vezes, durante um culto de 1h30, 2, querendo que acabe. São muitas as atitudes daqueles que não encontram Deus, que estão na casa de Deus. Não respeita Deus no momento de culto, anda para um lado e para outro, levanta 10 vezes, vai várias vezes no banheiro sem necessidade. Claro que tem aqueles que têm necessidade. Conversa, fica de pé, andando de um lado para o outro. Todas essas atitudes e outras mais são atitudes de uma pessoa que ainda não encontrou Deus.
não teme a Deus. Então, meus queridos, isso aí vai inferir no arrebatamento da igreja, na salvação eterna, no juízo final. Porque quem é de Deus vai estar à direita de Deus, e quem não é de Deus vai estar à esquerda de Deus. Os que estiverem à direita de Deus vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, possui por herança a terra que vos está preparada antes da fundação do mundo. Mas, em contrapartida, os que estiverem à esquerda vão ouvir: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Uma diferença muito grande. Malaquias 3, penúltimo e último versículo, que diz: e vereis uma vez mais a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A diferença é salvação e perdição. Meus queridos, feliz aquele, bem-aventurado aquele que encontra Deus, que entende, quando entra na casa de Deus, entende aonde está pisando, porque o local é santo. O local é santo não é porque foi feito por fulano, beltrano, ciclano, não. É santo pela presença de Deus. Semelhantemente em Horebe, quando Moisés esteve ali, o anjo do Senhor bradou do meio da sarça, que ardia com fogo e não se consumia, dizendo: Moisés, tira, Moisés, a sandália dos teus pés, Moisés, porque o terreno que você está é um lugar santo. Semelhantemente, depois de décadas, propriamente 40 anos, depois de 40 anos, quem ouviu essas mesmas palavras foi Josué, quando ele estava para conquistar a cidade de Jericó. Ele teve um encontro com o anjo do Senhor, que disse: Josué, tira, Josué, a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é um lugar santo, uma terra santa, santa pela presença de Deus. E Deus, ele tem edificado lugares, igrejas, para que o nome dele seja glorificado. É um lugar santo. Somente quem chega ao conhecimento de Deus, que sabe da santidade de Deus, é que tem o temor que leva essa pessoa a temer e tremer, de maneira que santifica o lugar, honra o lugar, teme naquele lugar. Olha como é o reconhecer o lugar da presença de Deus. Jacó estava fugindo de Canaã. Ele ia para a casa do tio dele. Ele chega em Betel. E ali ele dorme, com a cabeça numa pedra. Ele tem um sonho onde o céu se abria e anjos subiam e desciam por uma escada desse céu. Ele acordou e ele diz: terrível é este lugar, tremendo é este lugar, porque este lugar não é outro lugar, senão a porta do céu. Ele tremeu ali, estremeceu. Nos dias de Eli, a arca foi tomada. Os filisteus fizeram guerra com Israel e tomaram a arca, e a arca ficou por meses na terra dos filisteus, passando por 5 cidades dos filisteus. De maneira que Deus assolava aquelas cidades, eles temeram e tremeram diante de Deus. E ofereceram sacrifícios a Deus, enviando a arca de volta para o território de Israel. Levando as suas dádivas, eles abriram a arca e colocaram lá dentro as dádivas. E o que ocorre, meus queridos? Ocorre que, quando eles devolvem a arca vai até o território dos betsemitas. E os homens de Bet-Semes abrem a arca de curiosidade. E sai uma glória de Deus ali. E mata alguns deles. Quando isso ocorre, os que ficaram vivos exclamaram: quem pode estar na presença de um Deus tão santo como este? Um Deus que já havia, nos dias de Davi, quando transportava essa arca para Jerusalém, acometeu Uza. Uza tocou na arca e saiu um fogo da arca e o transpassou, de maneira que quem estava de um lado
via outra pessoa do outro lado usar porque fez uma ruptura em usar. Um Deus que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, adentra para oferecer incenso, e Deus tem aquele incenso como fogo estranho, e sai fogo do altar de Deus e consome, mata Nadab e Abiú. Um Deus que rejeitou o sacerdócio de Levi nos dias de Eli, porque havia se corrompido, porque os filhos de Eli não conheceram a Deus, eram sacerdotes de Deus e não conheceram a Deus, Ofni e Finéias. Um Deus terrível, que quando Israel, no Monte Sinai, ouviu o bradar da voz de Deus, como um som de muita trombeta, eles recuaram e disseram a Moisés: Moisés, fala tu com o Senhor e não nós, porque se ele continuar falando, vamos morrer. E Deus disse: eles falaram justo, quem dera eles tivessem o coração para ouvir a voz do Senhor. Meus queridos, encontrar a Deus, todo aquele que encontra a Deus é marcado pela glória de Deus, um temor envolve. Infelizmente, quando o Senhor Jesus fala do arrebatamento, ele diz, estando dois numa cama, um vai e outro fica. Estando dois no campo, um vai e outro fica. Estando duas no moinho, uma vai e outra fica. Está falando de família, que não é a família toda que vai, marido, esposa, filhos, não. Claro que se todos temerem a Deus, todos vão. Se nenhum temer a Deus, nenhum vai. Mas se tiver um ou dois que temem a Deus, o que teme a Deus vai, e os que não temem ficam. O céu é santíssimo, porque Deus o santifica. Mesmo assim, a palavra de Deus diz que quando o céu e a terra olham para a santidade de Deus, o céu e a terra fogem da presença de Deus e não encontram lugar para se esconder. Porque além da santidade de Deus de ser imensurável, não tem como medir a santidade de Deus, a sua onisciência é total, é infinita. Todo aquele que encontra Deus, encontra a vida e alcança o favor de Deus. Deus zela, como zelou de Jó, guardando Jó, como o salmista no Salmo 139 fala também. O Senhor, eu te cerco por detrás e por diante, de um lado e de outro, nada pode te tocar. Agora, quem não encontra Deus, faz mal à sua própria alma. Quem não busca Deus, Deus tem essa pessoa como aquela pessoa que o odeia. A pessoa se esquece do culto, Deus a tem por uma pessoa que o odeia. Ninguém pode esquecer de Deus. Salmos 9. O inferno foi criado para os demônios, mas quem vai ser lançado? O ímpio e todas aquelas pessoas que se esquecem de Deus. Se esquece de Deus, se esquece dos cultos, se esquece do culto de Santa Ceia, porque ainda não encontrou Deus. Não entende que aquele momento é um momento sagrado, um momento de culto, um momento de reverenciar a Deus, de louvar a Deus, como está escrito, adorar ao Senhor, não é de qualquer jeito. Adorar ao Senhor, na beleza da sua santidade, vida com Deus, traz tremor e temor de Deus, que nos leva a cultuar a Deus de uma forma pura, santa, como Ele merece. Olha, serve a Deus na beleza da santidade de Deus, de sua santidade. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é merecedor de honra, de glória, de louvor, de adoração. O salmista diz, o Senhor falando, que Ele é benigno para os benignos, mas Ele é irredutível para o pecador. Mas todos pecam, tem pecador remido e pecador perdido, é diferente. Todos pecam. A diferença é que tem pecador remido, justificado. Por quê? Porque buscou a Deus e encontrou a Deus, assim encontrando a vida e alcançando o favor de Deus. E outros vão passar a vida toda na igreja e não vão ser conhecidos de Deus. Deus não vai os conhecer,
como Mateus 25, falando das 10 virgens, 5 imprudentes, nunca vos conheci. Estava na igreja, mas não tinha temor de Deus. Estava na igreja, mas não servia a Ele na beleza da sua santidade. Estava na igreja, mas não encontrou a Deus. Quando ouvia a palavra, discordava da palavra, dependente de quem pregue. Independente de quem pregue, meus queridos, a palavra é uma só, é de Deus. É de Deus. Então, o caminho largo. O caminho largo, tem igreja hoje que ensina já, como muitas já ensinaram no passado. Não, podemos tomar um pouquinho de vinho, podemos tomar cerveja, podemos tomar uma bebida aí forte. Meu querido, quem faz isso é quem nunca encontrou Deus. Podemos andar de qualquer maneira, com lascívia, não. Isso é de quem não conhece a Deus. Podemos escolher o dia que ir no culto, falta um, intercalar. E isso é coisa de quem não conheceu a Deus. Eu já li a Bíblia, hoje eu li um versículo, eu vou ficar sem ler a Bíblia. Coisa de quem não conhece a Deus. Eu posso louvar qualquer louvor no altar? Não, nem todo louvor passa pela aflição do Senhor. Não é todo louvor que é de Deus. Só aquele que encontra Deus vai perceber qual é e qual não é. Porque aquele que encontra Deus, ele quer glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. E tem louvor que não é para exaltação de Deus, é para autoajuda dos fracos, dos carnais, daqueles que não querem compromisso com Deus. Tudo isso, meu querido, nós precisamos entender. Porque vai haver um dia onde Deus vai julgar toda a humanidade. E aí nós vamos ver claramente a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Que Deus, o Senhor, te dê um coração aquebrantado, um espírito reto, manso, que possa agradar a Deus, que possa se achegar à presença de Deus, que possa se aquebrantar diante da presença do desejado das nações, daquele que era e que sempre será, o Santo de Deus, Jesus Cristo, para a glória do Pai. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Fica por aqui, que Deus ajude você. Se você desejar nos ajudar a evangelizar, a levar essa palavra a muitos outros, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, amém? Que Deus seja contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe e que venhamos encontrar a Deus a cada dia. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor.